De hoje é revestivos da armadura de Deus. Abra a tua Bíblia em Efésios capítulo 6, versículo 11. Diz assim: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçando os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada, no abrir de minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pela qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém? Imagine você, amado, um dia você acorda, e de repente, quando você abre os olhos, você vê a sua casa, né, o lugar onde você mora, no meio de um campo de batalha. Aí você abre os olhos e vê bombas explodindo ao teu redor, sabe? Disparo de metralhadora, gritos de pessoas feridas. Qual seria então o seu primeiro pensamento? Talvez você diga: meu Deus, isso é pesadelo, não é possível. Quando eu dormi estava tudo em paz, e agora está esse levantar todo. Talvez você comece a se beliscar e dizer: estou dormindo e um pesadelo muito grande. Talvez a sua atitude na hora seria, amado, de proteger os teus. Será que se isso fosse verdade, você teria condição de ir para a escola, de levantar para trabalhar? Você teria condição de lavar o carro? Qual seria a sua primeira reação? Possivelmente seria de sobrevivência sua e da tua família. Mas a Bíblia nos ensina que nada é por acaso e que tudo tem um propósito de Deus embaixo da terra. Amém? Para tudo Deus tem propósito. Mesmo na luta, mesmo na adversidade, mesmo no momento difícil, Deus tem propósito. E um dos propósitos de Deus é o crescimento espiritual. Crescimento espiritual é mais ou menos como esta imagem, né? Nós começamos a nossa luta quando começamos a andar e querer descobrir o mundo. E aí então nós vamos crescendo, talvez rodeados de algum medo, né? Quando adolescentes, jovens, começamos a imaginar que não podemos fazer isso, aquilo, vem a época da manha. Ah, ore por mim, mãe, porque eu não tenho condição de orar. Mãe, ore lá na igreja, jejue por mim, porque eu não tenho condição de fazer. E é nesta fase que nós estamos aqui, ó, do grau do desenho, o terceiro, é que nós temos aqueles que falam: olha, se não fizer assim do jeito que eu quero, ou se não for desta maneira, eu vou ficar muito triste, muito revoltado, muito chateado, e vou deixar os caminhos do Senhor. Saiba que na frente tem uma muralha enorme, a minha, a sua, a do seu filho, a do teu pai, a da tua mãe, e que ninguém pode transpor, só nós mesmos. E o quanto mais cedo a gente se predispor a tirar esta muralha, alcançaremos o outro lado. Amém? O Senhor, quando chamou a Josué, Ele disse assim: não te pasme nem te espante, porque na mesma condição, na mesma forma que eu fui com Moisés, eu serei contigo. Ele estava falando em todos os âmbitos, tanto no âmbito de paz, de proteção, de graça, de misericórdia, também como no âmbito de luta. Que as pessoas que estavam ao lado dele, ao qual ele iria liderar, também iria se levantar contra ele, como se levantou contra Moisés. Mas, amado, existe uma muralha do outro lado dos nossos dias. E não é com choro, não é com manha, não é com rebeldia que nós iremos tirá-la da frente. Nós temos que enfrentar, como acontece do quarto e do quinto. O quarto começa a sentir as armaduras, né, do diabo perfurando a seta inflamada do maligno, como diz Efésios 13, 6:13.
E você vê que o último, ele já está na condição preparada de lutar. Ou seja, já está revestido com a armadura de Deus. Foi ministrado hoje pela manhã que a armadura de Deus, na verdade, ela é uma proteção para o seu dia a dia. E se você não buscar, amado, na luta do dia a dia, por menor que ela seja, aos seus olhos ela vai parecer um temporal. Amém? Primeiro ponto, a luta espiritual. A luta espiritual é algo que nós vamos enfrentar todos os dias. E não adianta eu orar dizendo: Deus, afasta de mim esta luta. Não tem jeito. É na luta que nós crescemos. É na luta que nós aprendemos. É na luta que nós conseguimos chegar em algum lugar. Efésios 6,12 diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desses séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Essa batalha, amada, não é uma guerra material, não é uma guerra física, e sim espiritual. Talvez você diga assim: mas se é espiritual é algo muito forte, e como alguém vai sobreviver a uma guerra dessa? Como que alguém pode vencer uma guerra que você não consegue ver o teu inimigo? Como que eu vou vencer uma guerra se eu não consigo ver o meu adversário e quais são as armas dele? Nós precisamos, amados, ser fortalecidos no Senhor, porque a Bíblia diz ainda em Efésios 6,10 que a nossa força, sabe, a força do Senhor está no seu poder, e quando nós buscamos a Deus, nós temos a saída para todas as coisas. Por isso então, que nós devemos ser revestidos da armadura do Espírito Santo, porque é Ele que vai nos combater, é Ele que vai nos agregar junto a uma muralha de proteção, e toda adversidade, sabe o que vai acontecer? Aquilo que os meus olhos não vê, aquilo que os seus olhos não vê, o dele vê todas as coisas. E toda seta inflamada que é lançada sobre a tua vida, você será ministrado e o Senhor lançará por terra. Por isso, amado, que nós devemos vestir a armadura de Deus, como diz Efésios 6,11. Amém? Mas essa armadura de Deus, ela tem algumas colocações, né? Ela não é apenas o capacete, o escudo, o peitoral, que é a couraça, a espada, os sapatos, o cinturão. Tudo isso tem um significado. E o primeiro que nós vamos ver é a cinto da verdade. Está em Efésios 16:14. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Cinto da verdade é a palavra de Deus. Nós nunca iremos vencer no mundo físico ou no mundo espiritual se nós não estivermos revestidos com este cinto, sabe? Com isso que nos dá equilíbrio. Qual cinto era usado nesta época? Ele parecia uma saia na parte de baixo, mas ele cobria, ele revestia a cintura. Para quê? Para segurar. Mais para frente você vai ver uma armadura em que aparece parte desse cinto. Era para segurar, era para dar equilíbrio. Porque se ele tivesse só com o peitoral, com a couraça, né, com todo aquele equipamento, e não tivesse o cinto para segurar parte das calças, que também era revestido de aço, no meio da guerra, isso caía. Ele precisava ser protegido. E a palavra de Deus é que nos protege, pois a palavra de Deus é a verdade. João 17:17 diz assim: santificai-vos na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Não adianta, meu irmão, nós ministrarmos sobre a tua vida, se você não tem costume de buscar a palavra de Deus. Se você não tem costume de olhar, sabe, o que você está comendo no mundo espiritual. Os médicos indicam que todo remédio que é lhe apresentado, o correto é você ler a bula. Porque o médico não é obrigado a saber que você tem uma alergia de determinada química, não é? E aí você toma aquele remédio, e aquele remédio tem um pouco, vamos dizer, de paracetamol. Ou como eu, que sou alérgico à penicilina. Eu não posso tomar nada que tenha penicilina, pois sou alérgico. Então eu que tenho que ter o cuidado, né, de quando comprar um remédio, eu ler a bula. Tem pessoas que precisam ler a palavra como uma bula, como uma bússola da tua vida. E saber que a palavra de Deus é que vai encaminhar, é que vai proceder na tua vida toda sorte de bênção. Amém? A palavra precisa ser embrulhada, como é o cinto, no centro do nosso ser.
sabe, para segurar todas as coisas. Sem esse cinto da verdade, a armadura se desmancha. Ou seja, se a palavra de Deus não estiver no teu coração, não estiver na prática da tua vida, você pode ter armadura de aço, de ferro, de zinco, de chumbo, do que você tiver. É a palavra que é o nosso cinto da verdade. Amém? Segundo, a couraça da justiça. Está vendo onde está o cinto? Na parte de baixo. É o que traz equilíbrio, tanto da parte de baixo, da cintura para baixo, como da cintura para cima, para que este peso não desça, né? Eu ministrei hoje de manhã a respeito dessa couraça. Isso aqui você pode ver que esses desenhos não é para ficar mais bonitinho, que tem um carinha magro ali atrás como Lucas, né? E quando alguém olhar, vê assim, nossa, que bombadão. Não é isso, amado. Esse material ele era feito por pessoas habilitadas para isso, por ferreiros, e demorava um procedimento muito grande. Ele tinha que tirar como um alfaiate todas as medidas do corpo, para que quando a pessoa vestisse isso daqui, ela lhe caísse como uma luva. Não adianta eu, né, que uso 40, 42, querer usar uma calça 36. Até porque eu tenho uma barriga sarada, vai ficar mais feia. Ou achar que eu quero esconder a gordura e começo a usar uma 46. Tudo tem seu tempo, tudo tem sua medida. Os soldados eles só poderiam ir para a guerra vestidos numa armadura, se essa armadura fosse realmente vestida ao seu corpo. Efésios 6,14 diz assim, vestida a couraça da justiça. Ou seja, qual é a função da couraça? Era proteger os órgãos que são vitais, principalmente o coração. Uma das coisas que nós somos mais bombardeados no mundo espiritual é no coração. O diabo às vezes pega alguém, sabe, que está no teu meio, pessoas da tua igreja, da tua família, às vezes fala uma coisa, uma seta vem direto no teu coração, pronto, aquilo já é o bastante para você desanimar, para você não continuar mais. Talvez uma interpretação que você teve foi uma seta no teu coração. Por isso que a couraça da justiça, ela serve para isso, para que nós sejamos cobertos, guardado o nosso peito, o nosso coração. Você já viu os policiais, os PM que eles usam, um colete, né? Se fosse naquela época era algo assim, hoje não, é algo mais moderno, né? Mas por que eles usam só no peito, não usa na perna, não usa nas nádegas, não usa em outros lugares? Porque a direção do peito é a direção fatal. Amém? E Satanás sabe disso. Satanás conhece as suas emoções. Satanás conhece os seus pontos fracos. Satanás sabe que se tocar em determinado assunto na tua vida, você não quer nem ouvir. Você não quer nem discutir sobre o assunto. E se começa a falar e torcer, isso vai te causar um desânimo, uma irritação. Não é assim? Todos nós não temos isso? Então, amada, o nosso coração é protegido pela justiça de Deus. Deus sabe os seus defeitos, Deus sabe do teu pecado, daquele que você diz que não vai fazer, e vira e mexe, quando você dá fé, você está cometendo, Ele conhece esse. Mas é uma luta dia a dia, e o Senhor te diz nesta noite, eu quero te revestir com a couraça do Espírito. Eu quero colocar a medida para que possa te proteger de toda seta inflamada do maligno, pois a vontade do Senhor é tão somente que você seja abençoado. Que nenhuma seta do maligno, seja do teu passado, seja na empresa, seja na igreja, seja em qualquer lugar, venha, amado, revelar a tua fraqueza. Porque a justiça de Deus, ela é revelada através do Evangelho. E Romanos fala sobre isso. Que o cristão, ele vive segundo o Evangelho. E quando nós vivemos segundo a palavra de Deus, segundo as promessas de Jesus no Evangelho, sabe? Nós estamos protegendo o nosso coração. Que infelizmente é um coração carnal, pois é o coração do homem. Deus quer proteger o teu coração. A boca fala o que o coração está. Tem coisas que você não vai começar a falar mais, porque o seu coração será transformado, será restaurado. Próximo, os calçados do Evangelho. Efésios 6,14 diz, e calçados os pés na presença do Evangelho da paz. Quando o convertido, amado, pelo Evangelho da paz, ele realmente está vestido com a couraça,
quando ele está realmente revestido com o cinturão, ele precisa calçar os sapatos, que não era apenas um sapato, mas ele vinha com uma proteção até o joelho, que fazia esta dobra, e daqui para cima então era a parte do cinto que funcionava como uma saia, e o peitoral. Amém? Quando nós estamos calçados com o Evangelho da Paz, quando nós estamos calçados com a graça do Senhor, com a misericórdia do Senhor, sabe o que acontece conosco? Até os nossos inimigos se tornam os nossos aliados. Porque o salmista diz assim, que você vai pisar em escorpiões e serpentes, e nenhum mal te fará, porque você está protegido pela palavra de Deus. As pessoas podem te jogar praga, podem, fazer macumba, a pessoa pode fazer o que quiser. Olha, eu ouvi dizer, pastor, que o seu nome está na boca do sapo. Põe na do elefante, que é maior. Põe da girafa, que é mais alto. Porque, amado, quem tem medo de macumba, é pessoas fracas, é que não tem Deus. Porque aquele que tem Deus pode fazer o que quiser. Nenhum mal chegará à tua casa, nem praga alguma chegará à tua tenda, pois o Senhor está contigo. Não foi isso que nós lemos na abertura do culto? 1000 cairá do teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não será atingido. Eu estou no meio de uma batalha, 10.000 pessoas estão morrendo do meu lado, 1.000 do outro lado, eu estou no meio. Sabe por que 11.000 morreu e você não? Porque o Senhor dos exércitos habita do teu lado. Porque não é à toa que você está nesta peleja, não é à toa que você está nessa guerra. Você está aí para que Ele venha provar que a armadura de Deus está revestida ao seu número. Deus vai te revestir hoje, creia nisso. Aleluia! E quando nós começamos a pregar o Evangelho da Paz, amada, estamos calçados com o Evangelho da Paz, sabe o que acontece? A gente começa a travar uma guerra. Numa guerra a pessoa vai para duas coisas: ou para vencer, que é o que todo mundo quer, ou supostamente para morrer. Se você está até aqui, você não morreu, é porque ainda não se cumpriu toda a promessa na tua vida. Então fique em paz, continue na batalha, porque o Senhor é contigo. Não diga assim: mas eu estou cansado, pastor, estou triste, estou revoltado, estou chateado, perdi o emprego, perdi o marido, perdi não sei o quê. Se você perdeu, porque não era seu. Porque o que é seu, ninguém tira. Amém? Mas era meu, era bom, era por um tempo, eu estava feliz, foi por um tempo. Chegou um tempo de continuar, como aquela primeira imagem que você viu, de continuar quebrando a muralha, Do outro lado tem uma pedra mais preciosa. O próximo, escudo da fé. Efésios 6,16, assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Escudo da fé. O diabo ele vai ficar 24 horas lançando seta para ver se você cai, falando mentira para ver se você acredita, fazendo situações para ver se tira você do foco. O diabo, no momento da ministração da palavra, no momento da ministração da bênção de Deus, ele vai fazer de tudo para que até uma mosca, citei isso hoje de manhã, venha voando e aquilo rouba a atenção que é dele. Nós precisamos entender, amado, que nada pode nos tirar. Quando você está com a armadura de Deus, ainda que você não perceba, mas esse escudo é como se fosse uma proteção no mundo espiritual. Imagine uma grande bolha de sabão. Já viu aquelas bolinhas de sabão? É mais ou menos aquilo. É como se você estivesse andando e aquela bolha está te protegendo. Ela é invisível aos olhos do homem, mas é visível ao inferno. Aquele que está revestido com a graça e a misericórdia do Senhor, está andando na rua dentro de uma bolha de sabão. Ninguém está vendo. Você entra no carro, esta bolha entra junto contigo. Você entra no trabalho, ela entra junto contigo. Você está numa multidão de pessoas, você é visto de longe, porque esta cobertura espiritual está sobre a tua vida, e o diabo sabe disso. Então você pode estar vestido de crente, ou você pode estar até nu, que ele de longe olha e fala: aquele é um servo de Deus.
Paulo teve essa experiência. Ele estava pregando, quando ele sai, tinha um mago, um vidente, que acertava todas as coisas na praça pública, e ele passou quieto. E quando ele passa, calado, indo para o templo, a pessoa endemoniada diz: eis aí um servo de Deus. Foi o bastante para que Paulo voltasse, repreendesse o espírito que estava sobre aquela pessoa, e ele ficou liberto. Pensa que todo mundo bateu palma, falou: nossa, que bênção. Paulo quase foi expulso da cidade, porque aquela pessoa que era endemoniada, era como se fosse escravo de um outro que ganhava dinheiro com ela. Então perdeu a renda. Mas Paulo não admitiu que a glória de Deus, a cobertura de Deus que estava sobre ele, o escudo que estava sobre ele, fosse revelado ainda mais por um endemoniado. Amém, meu irmão? A fé é o escudo do cristão contra todos os dardos, toda seta inflamada do maligno. Às vezes a gente brinca muito com isso, né? Nossa, uma seta no meu coração. Rejeita. Se você percebeu que entrou de alguma forma pelo seu emocional, põe a mão na direção do teu coração e diga: Senhor, eu tenho o escudo da fé. Eu não aceito essa seta no meu coração. Imediatamente ela vai sair. Amém? Tudo pode ser vencido em Cristo. Filipenses 4:13 diz assim: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. É através, amado, da fé verdadeira, que uma vez foi entregue por Ele, pelo próprio Senhor, que venceu por você, é que nós devemos nos alegrar. E Filipenses 4:4 diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Para de ficar murmurando, reclamando. Para de dizer: mas eu tenho isso, eu tenho que passar por aquilo. Ô querido, você não viu nada. Muitas águas ainda vão rolar. Talvez muitas lágrimas ainda vão descer. Mas com certeza, muito sorriso, muito brado de vitória você vai dar. Amém? Enquanto nós temos vida, nós temos guerra. É por isso que neste ano, o Senhor nos capacitou a esta armadura do Espírito. Amém? Irmão, isso é a capacitação de estar numa guerra, saber que você vai levar uma pedrada, que você pode levar uma flechada, mas que você, enquanto estiver em pé, você tem condição de ser vencedor. Amém? E o próximo, o capacete e a espada do Espírito. Efésios 6,17 diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Preste atenção, orando em todo o tempo, em súplica. Ou seja, todo o tempo, não é hora de orar só porque esse é o momento que eu estou na consagração, que eu estou no jejum, que eu vou orar, depois desse horário, já fiz minha parte. Orar em todo o tempo. Amém? Para que possamos resistir no dia mau. Efésios 6 fala sobre isso. Para que possamos resistir no dia mau. Ele diz: tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito. A espada do Espírito Santo, amado, é que nos capacita. É a única arma ofensiva que o cristão precisa, que é a palavra de Deus, para lutar contra o principado das trevas. Amém? Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém? João 12:48 diz: quem me rejeitar a mim, e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Hebreus diz, amado, que a palavra de Deus é maior do que uma espada de dois gumes. Espada de dois gumes é quando a espada ela corta dos dois lados. Amém? Tem dois fios de corte. E diz que a palavra de Deus ela é tão tremenda que ela penetra na divisão da alma e do espírito. Ela consegue penetrar no local onde a ciência não consegue chegar. A ciência não consegue enxergar em nós o espírito, muito menos a alma.
Existem muitos aparelhos sofisticados, que faz uma leitura geral do seu crânio, de todo o seu corpo, mas nunca vai fazer, sabe, da tua alma, do teu espírito. E a palavra de Deus é a única que pode entrar e penetrar, e dividir, e separar a alma do espírito. Amém? Este é o capacete. É por isso que nós precisamos desse capacete no mundo espiritual, para que a nossa cabeça, o nosso subconsciente esteja protegido da palavra. Aquilo que for contrário à palavra de Deus, toda promessa que não procede de Deus, sabe o que vai acontecer? Não vai entrar na tua mente, não vai entrar na tua cabeça, você não vai ser ludibriado, porque você já foi visitado pela palavra. Amém, irmão? Alguém um dia disse para mim, eu acho que lá na igreja fizeram lavagem cerebral em você. Eu disse, glória a Deus. Preciso dessa lavagem todo dia, se possível com a VAP. Que essa palavra entra, penetra. As pessoas não têm mania de dizer que a gente que é crente, que foi passado por uma, passou por uma lavagem cerebral. Eu preciso dessa lavagem todo dia, porque quanto mais eu anuncio a palavra, mais ela tem poder sobre a minha vida. Amém? Mais ela é eficaz sobre a minha vida. E para ganhar, amado, uma batalha espiritual, nós temos que ter a palavra. E a palavra de Deus é uma palavra espiritual, ela não é carnal. Ela é tão espiritual que hoje eu prego uma palavra, amanhã o Ricardo prega a mesma palavra, depois da manhã o William prega a mesma palavra, e todas elas se renovam todos os dias. Com você fala de um jeito, com o outro fala de outro, com o outro fala de outro. O mesmo microfone que vos fala, cada um interpreta de uma maneira. Ou seja, o Espírito Santo traz uma interpretação nova. Todos entendem o sentido. É por isso que nós temos que utilizar isso com oração. E com esse recurso, nós somos motivados todos os dias a continuar batalhando, mesmo quando você se sente fraco. Amém? Estou se sentindo fraco, então pega a palavra de Deus que é a tua espada. Quem está te enfraquecendo é Satanás. Quem está deixando você esmorecido é o diabo. Às vezes a gente percebe, tudo bem, tem vezes que é cansaço físico. Mas você já viu pessoas na igreja que às vezes na hora da palavra dá um sono profundo. Não consegue ficar com os olhos abertos, ela luta contra aquilo, e ela sabe que aquilo é uma guerra espiritual. Por quê? Porque o diabo sabe que aquela palavra naquela noite entrar no teu coração, aquela muralha vai cair por terra. E às vezes nós não conseguimos, e o sono deixa a nossa mente vazia, o sono deixa a nossa mente lenta, o sono bloqueia a nossa mente, para que a gente não tenha um entendimento total. Engraçado que as outras coisas, a gente estava bem. Já aconteceu isso com você? No louvor você está bem, está tudo bem. Na hora da palavra, aquele sono. Tinha uma irmãzinha na igreja, que ela era uma benção. Ela dormia o culto inteiro. Quando o pastor dava um grito mais alto, ela, glória a Deus. Aí daqui a pouco ela cochilava. Era uma guerra no mundo espiritual. Um dia eu chamei essa irmã de lado. Não vou falar que é a mãe da Rosa, não vou. É ou não é, Rosinha? Por um tempo nós oramos e falamos, irmã, você precisa vigiar nisso. E melhorou, não sei agora, Agora está lá no Ceará. É o tempo todo, Se falasse, mas o diabo, ela, glória a Deus. Podia ouvir o nome do diabo. Enfim, tudo isso é para amarrar o que é liberado no altar. Porque antes de você chegar, esta palavra é colocada no coração do pastor. Até mesmo as ministrações que os obreiros ministram nas campanhas, a não ser quando é fora de campanha, que eles são livres, Tudo isso é direcionado, tem uma direção de Deus, amém? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, hoje eu fui na igreja, eu acho que o pastor andou sabendo alguma coisa da minha vida, porque olha, falou isso é normal, irmão, você pensar assim. Sabe por quê? Eu também um dia pensei assim. Só que ninguém sabe quem vai vir, o dia que vai vir e o horário. A palavra é pronta e não tem como mudar, porque é um quadro e e ela já está montada. Amém? Eu não tenho como dizer assim, olha, escreve isso aqui rápido, porque o William está aqui, eu quero cutucar o William. Não é assim. Então o Espírito Santo, ele sabe com quem fala. E sabe da maneira como tratar. Mesmo em meio à batalha ardente na nossa mente, amado, nós precisamos confiar no Senhor, porque Ele tem graça e paz. Eu quero te fazer uma pergunta. Sabendo que estamos num campo de batalha espiritual,
O que deve ser prioridade em nossas vidas? O que você acha que deve ser prioridade? No momento de batalha espiritual, você está numa guerra travada, qual deve ser a prioridade na sua vida? Não é buscar o Senhor? Normalmente as pessoas fazem o contrário, ficam desanimadas. Então eu não vou na igreja. Eu vou sair do ministério, vou deixar de ser diácono, vou deixar de ser levita, vou deixar de ser pastor, porque eu não estou legal. Como que eu vou ministrar para alguém se eu não estou bem? Infeliz. Não é hora de guardar as armas, não. Davi, quando ele ficou esmorecido e disse, não, eu sou rei, e eu não preciso, mandou o povo para a batalha, era a batalha dos reis, e ele ficou no palácio. Sabe o que aconteceu com ele? Ele caiu e ele pecou com o pecado de adultério, porque o diabo espera uma brecha sua para ele entrar. Nós não estamos aqui para ficar brincando de ser crente. Você pensa que não teve dias que eu pensei em ligar para algum dos obreiros e falar, não estou legal, sabe, eu estou gripado, eu estou triste, eu estou chateado, porque pastor também se chateia, passa por luta, passa por momento de dificuldade, mas é neste momento que eu lembro, que o meu Redentor vive. Eu digo, Senhor, vou pegar a minha armadura, que é diferente de todas aqui, cada um tem uma, com seu número, com teu modelo. A minha talvez tenha uma barriguinha um pouquinho mais avançada, mas é airbag, né? Faz parte do modelo top, como diz a Carolina, né? Amados, preste atenção, não é hora de encostar a tua ferramenta, é hora de se levantar. Se eu estou triste, é porque hoje tem bênção, hoje tem vitória para mim, e o diabo sabe disso e não quer que eu receba. Por que você acha que você luta com quem? Comigo? Com o Ricardo? Com o Joaquim, com o Manuel? Nós lutamos uma luta travada com as hostes celestiais, com as hostes malignas que atuam nas regiões celestiais. Amém? O homem é capaz de providenciar sua própria armadura na batalha contra os poderes espirituais? Não. Não tem como. Eu não vou dizer, Senhor, a minha faz uma armadura estilo baby look, né? E o cinto, tira essa sainha, porque combina comigo. Deixa a barriga aparecendo, só um pouquinho, né? Põe um piercing. Essa espada, eu acho ela muito feia. Eu queria uma coisa mais, tipo um punhalzinho mesmo. Nós temos mania de dizer para Deus como tem que ser a nossa armadura. A sua armadura é a busca do Espírito Santo. Ele sabe o modelo, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o peso que o teu corpo aguenta, Ele sabe quais são as setas que virão sobre a tua vida e Ele te capacita. Terceira pergunta, de onde vem a armadura certa? Se você falar que fé é dos cavaleiros do zodíaco, você vai Daniel vai te botar para fora. A armadura certa, amado, vem de Deus. Só Ele é que pode criar. Amém? Qual a parte da armadura que precisamos para vencer o inimigo? Tem alguma parte da armadura? Eu acho que é o capacete, pastor. Tenho certeza que vai me dar uma paulada na moleira e eu caio. Não, eu acho que é os sapatos. Não, eu acho que é o escudo. Os braceletes. A próxima imagem diz qual é a armadura correta. Amém? Está escrito assim, próxima imagem. Vamos ler todos juntos? Revestivos. Revestido o quê? De? Revestido do quê? Para quê? Então a armadura certa é toda a armadura de Deus. É a palavra, é a adoração, é a busca. Amém? É toda a armadura. Não adianta eu fazer uma parte e deixar outra. Porque uma armadura só pela metade você vai entrar, amado, na guerra e vai sofrer. Porque de longe vão ver que a bolha, né? Lembra da bolha de sabão? Aquela bolha, aquela cobertura invisível que está sobre a tua vida tem uma brecha. E é justo ali que eles vão atacar. Quando Neemias foi chamado para restituir ou restaurar os muros de Jerusalém, tinha uma preocupação de fazer o muro sem emenda. Por que sem emenda? Porque eu entendo o seguinte, se eu sou um fiscal e eu venho aqui na igreja,
E alguém disse: olha, o Alexandre está fazendo barulho demais, está me incomodando. Aí o fiscal chega aqui e vê uma parede amarela e a outra parede de outra cor. Ainda que eu pintei, né, cimentei rápido e pintei, vai mostrar, sim ou não? O bloco de baixo, ele tem um tempo. E o bloco de cima, por mais que ele seja antigo, não vai bater as cores. Não é a mesma coisa. Então ele vai dizer: não, você fez isso aí correndo, mas havia uma abertura. O inimigo, ele entende o seguinte: se no muro tiver alguma fresta, alguma coisa que parece que foi feita uma restauração, entende-se que aquele último que foi feito é mais frágil do que o outro. Aquelas muralhas que existiam, dependia de um certo tempo para que a cura viesse, porque eles não usavam cimento Votorantim como nós usamos, né? Eles usavam outro tipo de material, muitas vezes betume, que necessitava, sabe, de um prazo de tempo para que aquilo chegasse à cura total e à secagem total. Então, se eles tivessem revestido uma parede, uma muralha, como, sabe, Neemias foi lá para restaurar e restituir os muros de Jerusalém, quando ele terminou, no prazo de 52 dias, amado, quem olhava não via aonde foi restaurado ou restituído. Essa palavra restauração, ela vem de coisas antigas. Normalmente museu, né? A Igreja Católica faz muito isso. Ela não quer que vai um cara lá e pinta, né, a cúpula que parece ser de ouro, né, de uma outra cor diferente que está usando. O trabalho de restauração, ele é minucioso, sabe? É pequenininho, começa devagarzinho, até chegar ao estado original. Então a sua armadura, Deus está restaurando. Talvez uma parte da tua vida você perdeu essa armadura. E às vezes nós ficamos assim, sabe, irmão? Nesta condição.